Como é bom cada dia nos aproximarmos de Deus, descobrir quanto belo é mesmo as expressões da beleza e da santidade de Deus manifesta na vida dos homens. É assim que nós vivemos olhando para a vida dos santos, a expressão desta bondade, da graça, da generosidade e da misericórdia de Deus. Esse é o caminho que estamos fazendo cada dia, trilhando e testemunhando a vida destes grandes homens e mulheres. Se você tem este desejo de crescer neste caminho de santidade, desejo de crescer nessa espiritualidade, possa agora também estar junto conosco todos os dias e se inscrever então no nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre São Porfírio, esse santo de origem grega, nascido em 347, cujo a santidade se espalha até hoje, mas ele deixa a sua vida, que já tinha uma certa normalidade, aos seus 31 anos para ir para o deserto no Egito. Esse homem fica por lá 5 anos, nessa busca constante pela presença de Deus, para essa experiência com o Senhor, e depois vai mudar para perto ali do Rio Jordão, na Terra Santa, aonde vai dedicar-se também a essa vida mais recolhida, mas depois passa a também fazer um processo de evangelização. Mas mesmo evangelizando, morava em uma gruta. Só que essa gruta tinha uma condição precária, o que acaba levando ele a adoecer. Com a situação precária de saúde, ele precisa ir para a capital para se voltar para uma estrutura melhor. Mas lá ele também recebe uma notícia triste, o falecimento dos seus pais. Quando ele recebe a notícia, ele desmaia. E nesse desmaio ele tem uma visualização. Ele vê diante dele Jesus crucificado. E o Senhor fala para São Dimas, que está ao lado, para que pudesse fazer com que Porfírio fosse levantado. Dimas levanta Porfírio e fala para Porfírio, a pedido do Senhor, que pudesse cuidar daquela cruz, cuidar da cruz onde ele estava. Quando ele retorna desse desmaio, Porfírio ele está totalmente curado, restaurado. E ele percebe que ali há um chamado de cuidado. Um chamado que foi logo correspondido, porque o bispo de Gaza vai e coloca para ele o cuidado do lenho da Santa Cruz, de uma relíquia da cruz do Senhor, e ele faz esse cuidado com generosidade. A sua vida vai se espalhando em processos que levam ele a ser conhecido pelas curas, pelos milagres, pela santidade. Não durou que, com o falecimento do bispo de Gaza, logo querem nomeá-lo bispo daquela região. Ele resiste um pouco, mas aceita, porque percebe que há um avanço cada vez maior de pagãos contra realmente a fé naquela região. Ele resolve combater de frente. É lógico que tudo isso gera perseguição, o desejo e o sentimento de morte, mas aqueles que combatiam contra ele nunca conseguiram que aquilo se efetivasse. Uma certa circunstância de que a região estava com muita seca, a situação muito difícil, começou a se fazer nos tempos pagãos grandes ritos para que pudesse então chover na região, que os deuses pudessem mandar chuva sobre a região. Nós lembramos aqui sobre, nesse ponto também, de Santo Elias. E ali aqueles pagãos não conseguiam que caísse um pingo de água. E ele, como bispo da região, resolve fazer algo. Proclama um dia de jejum, um dia de penitência, e vai fazer uma procissão até uma capelinha da região. E ainda quando estavam indo para esta capela, começa a chover em toda a região depois de muito tempo. Aquilo era um fato que constrangeu boa parte dos pagãos, que começaram a ver que havia um Deus verdadeiro, e as conversões começaram a acontecer, a tal ponto que o governador da região também se converte e começa a autorizá-lo a destruir, ou seja, tirar de funcionamento as igrejas pagãs da região, porque eles perceberam que havia realmente um Deus verdadeiro. Acabou que com aquilo que foi desocupado, foi destruído, aquelas igrejas pagãs, ficou apenas um monumento de Vênus naquela região. Ele foi então diante dessa estátua e começou a orar ao Senhor. E ali diante do povo, aquela estátua desmoronou
diante do olhar de São Porfírio. Assim, aqueles que ainda tinham permanecido na igreja, vamos dizer assim, no paganismo, naquele culto, aqueles falsos deuses, começaram uma conversão ainda maior em massa. Praticamente, quando ele termina ali os seus 25 anos como bispo da região, há pouquíssimas pessoas que não se aderiram ao cristianismo. Você percebe que ao entregar a sua vida aos seus 73 anos, aquele homem tinha deixado um lastro de santidade e tinha quebrado tudo aquilo que era de origem pagã e colocado o cristianismo como um sinal, como um luzeiro para as nações e para toda aquela região. Mas, sem dúvida, atrás de tudo isso havia uma cruz. Havia um lugar aonde ele quis se colocar. A gente muitas vezes pensa nos milagres, nas obras extraordinárias que acontecem. Eu conheço muitos homens que realmente Deus realiza obras extraordinárias na vida deles. Mas quando a gente conhece esses homens que Deus realiza curas e milagres na vida deles, você vai perceber que são homens que têm com eles uma cruz grande. Homens que carregam sofrimentos que a gente nem imagina, mas que estão ali escondidos atrás daquelas obras que Deus realiza. Porque há uma fecundidade na nossa vida, mas essa fecundidade ela está na unidade a Cristo e a Cristo crucificado. Essa unidade é muito difícil de às vezes se entender, mas ela se faz concreta na nossa vida. Pense você nas situações aonde você mais percebeu o crescimento na sua vida. Provavelmente você vai perceber que ali houve momentos de sofrimento, momentos de incertezas, momentos até mesmo de perseguição, de incompreensão, diria melhor, e você vai perceber ali a graça. Se a gente percebe um crescimento assim para as coisas que são importantes da nossa vida, o que dirá que nós poderíamos fazer para o crescimento da fé? O que nós poderíamos realmente carregar junto com Cristo, para que Ele nos levantando, também possamos estar ao lado dele? Pensamos um pouquinho sobre isso. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.